Livro Lindos Casos de Chico Xavier. Autor Ramiro Gama. Primeira parte. Palavras necessárias. Em 1931, residíamos em Três Rios, no estado do Rio, e éramos o presidente do Grupo Espírita Fé e Esperança. Por este motivo, carteávamos-nos com M. Quintão e Dr. Guilhom Ribeiro, este presidente e aquele vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Como gratidão ao muito que estes grandes amigos nos davam, através de suas correspondências verdadeiramente evangélicas, que muito nos esclareceram, oferecemos-lhes nossa monografia sobre Augusto dos Anjos, com a qual tomamos posse na Academia Pedro II, hoje Carioca de Letras. Em troca, recebemos do primeiro uma carta encomiando nosso humilde trabalho literário e do segundo, outra não menos encomiástica, acompanhada de um exemplar do Reformador, registrando poesias psicografadas pelo médium Francisco Cândido Xavier e assinada por Augusto dos Anjos, com um pedido para que fizéssemos uma crônica, dando-lhes nossa impressão sobre o grande trabalho que se iniciava no mediunismo dos nossos dias em terras do Brasil. Nossos olhos caíram sobre o poema Vozes de uma Sombra e se maravilharam. Aquilo era mesmo todo inteiro de Augusto dos Anjos, mas de um Augusto dos Anjos melhorado, mais crente e menos pessimista. Seu poema era bem um hino à verdade do homem eterno e redimido, e ao mesmo tempo uma resposta cabal ao materialismo doentio do seu poema negro, escrito quando encarnado. Mas uma dúvida envolvia nosso pensamento. Dizíamos de nós para conosco: por que o inimitável burilador do eu, logo que sentir a justiça da imortalidade do espírito para melhor identificar-se, não se dera pressa em desmentir como um ato de gratidão a Deus o mal-entendido que nos deixou com seu último número, feito 15 minutos antes de desencarnar? Escrevemos então aos caros amigos da casa de Ismael, dizendo-lhes da nossa dúvida e da nossa descoberta. E dias depois recebíamos pelo correio, como a melhor das respostas, um exemplar do Parnaso de Além-Túmulo. Folheando-lhe as páginas, famintamente surpreendemo-nos com uma infinidade de poesias de vários poetas. E procurando com ânsia e mais famintamente o lugar em que se achavam as de Augusto dos Anjos, mais ainda nos surpreendemos em encontrar, logo de começo, o número infinito. Jubilamo-nos aliviados. Então, Augusto dos Anjos, o mágico criador de imagens emocionantes e inéditas, lera nosso pensamento, traduzira nossa dúvida e ali estava atendendo-nos e comovendo-nos sobremodo. Glória in excelsis. Os mortos estavam mesmo de pé e pelo seu grande médium Francisco Cândido Xavier iriam falar aos vivos da terra. E escrevemos a crônica abaixo que constou de O Reformador de setembro de 1932 e que diz bem de nosso estado de alma e de como recebemos o maravilhoso livro Parnaso de Além-Túmulo. Esta criatura simples e boa que se chama Francisco Cândido Xavier, graças à misericórdia de Deus, acaba de dar significativo e lindo presente ao espiritismo odierno, oferecendo-lhe um livro de poesias de poetas de além-túmulo que a sua mediunidade limpa e segura psicografou. E tanto mais valioso seu livro A Doutrina de Jesus,
Quanto se sabe que, emparedado no seu próprio sonho de ser humilde e bom, dono de uma instrução mediana e, mesmo assim, obtida a golpes de esforço próprio, Francisco Cândido Xavier obteve e obterá, se Deus quiser, poesia do além, sintetizando culturas variadas e confessadamente por ele acima de que possui, e cuja autenticidade assombra pela forma estilar, valor idealístico e sentido característico dos que as assinam. O Espiritismo precisava deste livro. Ele só, estou certo, dará muito que pensar aos orgulhosos e infelizes materialistas. Ele é e será, já agora, a delenda Cartago da crítica, apaixonada ou dos fanáticos das religiões sem asas, mas também, sem dúvida, é e será um dique formidável às marés da incredulidade. Lendo-o, mesmo sem se conhecer, o médium e sua cultura têm-se um consolo e uma certeza imensos. Francisco Cândido Xavier é um instrumento limpo, uma harpa afinada e de ouro dos irmãos do espaço. E o Espiritismo, mais uma vez, se afirma neste princípio soberano e tão discutido, e ainda pouco acreditado ou compreendido. Os mortos vivem melhor e mais do que nós, e podem falar e escrever por nosso intermédio, tanto ou melhor, como se vivos fossem na terra. Nós que militamos, graças a Deus, no campo espírita e que até há bem pouco militávamos na corrente literária da nova geração, perfilando figuras do Brasil mental, entre as quais a de Augusto dos Anjos, podemos, em verdade, dizer da alegria boa e sincera, grande e confortadora que nos invadiu a alma, ao certificarmos-nos de que todos os versos de Parnaso de Além Túmulo são, de fato, dos poetas que os assinam. Dos versos de Augusto dos Anjos, psicografados por Francisco Cândido Xavier, então, fora um sacrilégio pensar ao contrário. São bem dele, mas de um Augusto dos Anjos já bem mais espiritualizado, piedoso, cristão e senhor da verdade única do Evangelho de Jesus e ventilador de temas mais dignos da sua imensa cultura filosófica. Nós, que lhe conhecemos todos os versos, linha a linha, que lhe decoramos os ritmos, que nos extasiamos com seu verbalismo individual e único, tão decantado por Euclides da Cunha, integrando-nos naquele Amazonas de belezas, confessamos. Ao ler, em Parnaso de Além Túmulo, Vozes de uma Sombra, ficamos profundamente encantados. O poeta científico do eu, o torturado, o armazenador de dores, o jeremiador pessimista que foi, consanguíneo mental, dos Carlyle, dos Dante, dos Pascal, dos Poe e dos Spencer. Hoje é mais humanista, mais geral e nos parece o mesmo na pujança mental, no verbalismo galhardo, na qualidade e quantidade esplendorosas dos seus conceitos, mas tão diferente do seu sentir, de encarnado. Graças a Deus, ganhou o que lhe faltava para ser maior e despertar em si o anjo que possuía e não sabia ver, quando na terra. Vejamos como progrediu moral e intelectualmente no seu verso Hino à Dor. Ele cantava quando encarnado. A dor nasce de um desígnio divino. Dor, saúde dos seres que se fanam, riqueza da alma, psíquico tesouro, alegria das glândulas do choro, de onde todas as lágrimas emanam. Mas esquecia-se de dizer que ela não nasce de um desígnio divino, como muitos acreditam. Calava-se e às vezes se revoltava, como no poema negro, contra os seus males, na maioria provindos da falta de resignação e da dúvida mantida
com seu ateísmo conforme o perfilamos. Agora, porém, serena, culta e cristamente ele nos afirma: a dor não nasce de um desígnio divino, nem da fatalidade do destino, que destrói nossas células sensitivas. Vem-nos dos próprios males que engendramos, em cujo ignoto báratro afundamos, através de existências sucessivas. Encarnado ou desencarnado. Augusto dos Anjos é o mesmo abusador de morte, dor, vermes, matéria, etc. E como em todo poeta de sua estirpe, o mesmo repetidor de frases marmóreas, como em Vozes de uma Sombra, Filigranas de Cinzel, síntese da ciência de Darwin e de Descartes, provando-nos que seu vocabulário não foi esquecido, mas aumentado e enriquecido. Do além nos diz: como vivem o novo e o obsoleto, o ângulo obtuso e o ângulo reto, dentro das linhas da geometria. Na terra dissera: o ângulo obtuso, pois, e o ângulo reto, uma feição humana e outra divina. Assim também, em número infinito, que é um continuador expressivo do último número, feito 15 minutos antes de desencarnar. Neste, como encarnado, dizia que tudo morre, pensando ser o seu último número. Agora, desencarnado, cientifica-se de que ele é infinito. Último número, feito como encarnado. Hora de minha morte, irta ao meu lado, a ideia esterlorava-se, no fundo, do meu entendimento moribundo, jazia o último número cansado. Era de vê-lo imóvel resignado, tragicamente de si mesmo oriundo, fora da sucessão estranho ao mundo, com reflexo fúnebre de incriado. Bradei: que fazes ainda no meu crânio? E o último número, atro e subterrâneo, parecia dizer-me: é tarde, amigo, pois que a minha antogênica grandeza nunca vibrou em tua língua presa. Não te abandono mais, morro contigo. Número infinito, feito como desencarnado. Sístoles e diástoles derradeiras, no hirto peito rígido e gelado, e eu via o último número extenuado, estertorando sobre as montoeiras, escuridão, ânsias e inferneiras. Depois o ar, o oxigênio eterizado, e depois do oxigênio o ilimitado, resplendente clarão de horas primeiras. Busquei a última visão das vistas foscas, o derradeiro número entre as moscas, a camada telúrica a distrito. E eu vi, vítima, dúctil da desgraça, vi que cada minuto que se passa é a nova luz do número infinito. E assim continua nosso Augusto dos Anjos melhorado, colocando sua vasta inteligência a serviço da causa da verdade. Eu, humanizado e piedoso, menos herético, mais sábio e esclarecido sobre o donde viemos e para onde vamos, mostrando-nos ser um escafandrista dos mares da verdade e um pesquisador mais seguro das coisas do infinito. Dá pensamento às árvores, humaniza as sombras, penetra a alma do éter e ministra ao mundo incrédulo lições magníficas da imortalidade da alma e da pluralidade das existências e dos mundos habitados através dos versos de ouro do Parnaso de além-túmulo. Voz do infinito, voz humana, alma, análise, evolução, homo, incógnita e ego sum, que bem poderiam ser enfeixados sozinhos no livro que excederia de muito o primeiro eu.
Sentimos não poder transcrever aqui todos eles, pois tão belos em parte quanto esses seus últimos versos só, justamente os versos famosos do eu. Bem nos mostra no além que a arte continua sendo para sua inteligência o que lhe foi na terra, um espelho de anel a refletir sempre a beleza e a grandeza das obras de Jesus. Graças damos ao Criador por permitir tal graça, qual a de lermos autênticos versos de poetas de além-túmulo, como os de Augusto dos Anjos, e abençoada seja para todo sempre a mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Para finalizar, passamos agora a falar em síntese dos demais poetas do livro magnífico que se autenticam através do ritmo, do modo característico de versejar e do individualismo da forma e do fundo dos seus trabalhos psicografados. Casimiro de Abreu, o nosso Alfred de Musset, menos genial, porém mais sentidor da grandeza de Deus, com aquela maneira espontânea de produzir belezas, como uma fonte produz água, poeta que pouco se preocupou com as molduras de seus quadros, porque era um pássaro que gorjeava e sabia que o tom de sua voz lhe vinha do coração, e por isso comovia e encantava como comove e encanta. Em Parnaso de além-túmulo, é sempre o mesmo amante da natureza, de sua terra, o mesmo sentimental, o poeta ingênuo e doce, comovedor e manso como as crianças. Os versos A Minha Terra, A Terra e Lembranças são dele e repetições da música, do estilo e da beleza de meus 8 anos. No todo, a sua poesia de agora é mais uma renda, uma rosa de espuma, uma sinfonia em lá menor, um acervo de verdades espíritas, verdadeira oração à natureza fecunda do Brasil, uma árvore verde, enfim, cheia de ninhos e de favos de mel, tal como a de primaveras. Quem se lembra de Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, daquelas tardes fagueiras à sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. Deve alegrar-se com que terno sonho dourado das minhas horas fagueiras, no recanto das palmeiras do meu querido Brasil. A vida era um dia lindo, num vergel cheio de flores, cheio de aromas e esplendores, sob um céu primaveril. Vemos que quer um, quer outro se parecem no ritmo e na beleza. O primeiro escrito na terra, o segundo no espaço. Quantos não ficarão de pálpebras umedecidas à leitura dos últimos versos de A Minha Terra, principalmente se com sinceridade já o souberam sentir e amar no seu ideal, na sua dor, na sua resignação, nas suas primaveras. Se a morte aniquila o corpo, não aniquila a lembrança. Jamais se extingue a esperança. Nunca se extingue o sonhar. E a minha terra querida, recortada de palmeiras, espero em horas fagueiras um dia poder voltar. Que o bondoso Pai te atenda, grande Casimiro, e possas vir ainda ao nosso meio nobilitar a tua gente e engrandecer a nossa época. Agora, Castro Alves, a grande orquestra de seu tempo, o nosso papai Hugo, de quem foi discípulo mental, nos aparece no livro de Francisco Xavier, com aquele mesmo seu messianismo humanitário, sempre épico, dentro daquela escola condoreira que ele e Tobias Barreto introduziram no Brasil e com a qual morreram. Marchemos, por exemplo, vale por um livro, emparelha-se com Vozes da África, com aquele mesmo tom oratório e profético, aquela mesma beleza fraseológica, única, castroalveana.
Por falta de espaço, leiamos apenas alguns versos. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha, de mais subir, mais galgar. A vida é luz, é esplendor, Deus somente é seu amor, o universo é o seu altar. É o sofrimento de Cristo, portentoso jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou a espada de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando a ensinar, catequizando o selvagem infeliz. É a lição de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Mas não é preciso, cremos, para demonstrarmos a utilidade e a beleza do como dissemos, significativo e lindo presente que Francisco Cândido Xavier acaba de fazer ao Espiritismo. Todos os poetas que lhe deram poesias o fizeram de maneira limpa e única, porque são bem autênticas. Longe iríamos se procurássemos falar de João de Deus, o cinzelador de velhas imagens, de Junqueiro, dono de imagens bravias e chamejantes, que, quando predica a verdade, é como um raio que amedronta e convida à concentração, ao estudo e à prática das coisas de Deus. De Antero, o Santo Antero, como lhe chamava o grande Eça de Queiroz, com sua maneira simples e talentosa de ver a vida. De Cruz e Souza, introdutor no Brasil da poesia simbolista, o negro poeta, humanista e sofredor, bom amigo e mansa criatura. De Pedro de Alcântara, o nosso imperador, tuósofo, que nunca esquecia os seus pobrezinhos, que sabia, como ainda sabe, mais viver pelos outros do que por si mesmo. E de Souza Caldas, Júlio Diniz, Casimiro Cunha, Alta de Souza e Bittencourt Sampaio. Todos se atestam. Quem duvidar, que compare a poesia de cada qual como encarnado e agora como desencarnado. Parnaso de Além-Túmulo veio dar, permita-nos a imagem, uma vassourada enérgica nos cérebros endurecidos dos que nem vendo acreditam. Tem a propriedade de alertar os espíritos terrenos, chamando-os ao raciocínio da verdade. Nele não encontramos versos frouxos, nem rimas com assonâncias, impropriedades de linguagem, insignificância vocabular, ou deslizes de vernaculidade por parte daqueles que aqui não os tinham. O livro Parnaso de Além-Túmulo, editado pela Federação Espírita Brasileira e prefaciado admiravelmente pelo ilustre confrade M. Quintão, é, pois, um magnífico espetáculo da inteligência melhorada de poetas desencarnados e da qualidade boa do instrumento mediúnico. Francisco Cândido Xavier, que ele nos perdoe contrariar a sua modéstia e a sua grande alma, é um atestado vivo da verdade espírita. Marca um dos momentos mais expressivos do nosso progresso mediúnico e avulta como um dos cimos espirituais da doutrina santa e verdadeira de Jesus, codificada por Allan Kardec. Com uma cópia da nossa crônica, mandamos uma carta ao humilde e abnegado médium. A resposta que recebemos de Francisco Cândido Xavier fez-nos chorar de emoção. Conhecêramos pela carta recebida que nos achávamos diante de uma grande alma a serviço do Senhor. Desde daí, começamos uma correspondência que, interrompida às vezes, a benefício do extraordinário polígrafo de Pedro Leopoldo, chega até hoje para nosso enlevo e para que ainda de quando em quando vivamos horas de encantamento, em contato com os ensinos vivos e salvadores do Divino Amigo,
na pessoa de seu leal servidor. Em novembro de 1944, já residindo aqui, no Distrito Federal, depois de uma convivência de 13 anos pelo fio do pensamento, fomos visitá-lo. Chico Xavier vivia seus grandes dias de apreensões e de dores. O caso Humberto de Campos estava em foco. Era o assunto do dia. A imprensa daqui e do interior, através de seus repórteres mais atilados, estava em Pedro Leopoldo. Chico era descoberto e experimentado por todos os meios. O repórter de uma revista carioca mais bisbilhoteiro e catador de novidades e não muito amigo das verdades apuradas, tanto mais quando estas lhe contrariavam seus acanhados pontos de vista, fê-lo chorar lágrimas amargas, que ele derramou em silêncio para que ninguém ao seu redor as notasse e com ele sofresse. Em Belo Horizonte, antes de tomarmos a caminhoneta que nos levaria a Pedro Leopoldo, lemos num jornal local a resposta que dera a quantos o visitavam para o animar e prestar-lhe solidariedade. Creio em Jesus. E disse tudo, mostrando-nos uma alma cristianizada e ligada ao seu e nosso Mestre, confiante naquele que tudo é e pode. Advogado de seus veros servidores junto ao grande juiz que é Deus. Em Pedro Leopoldo chegamos, pois, dentro de um clima de apreensões. Soavam aos nossos ouvidos as palavras inspiradas de Emmanuel, seu amoroso guia. Ganhando às vezes, perdemos. Perdendo, quase sempre ganhamos. Sim, com Jesus. E de fato, mais tarde sucedeu o que previra o esclarecido autor de há 2000 anos. Chico perdeu para os homens, humilhando-se, sofrendo, testemunhando os ensinos do amigo celeste, em atos, em ações, e para Jesus ganhou uma grande batalha. Os primeiros lindos casos de Chico Xavier. Para vermos Chico Xavier, tivemos de vencer muitos obstáculos e amargamos uma viagem exaustiva de 20 horas de trem. Fomos, no entanto, recompensados de vez que pudemos abraçar o querido médium, falar-lhe, senti-lo e encher o coração de lindos casos seus. Chico Xavier é mesmo uma criatura adorável. Assim nos recebe e põe logo à vontade, e desconstrange fazendo crer que somos velhos amigos, irmãos muito chegados ao seu coração. Tivemos vontade de ficar a vida inteira a ouvi-lo, a conversar com ele, tanto bem-estar nos dá e nos proporciona. Conta-nos os primeiros lindos casos de sua infância, ao lado da progenitora, um coração grandioso de mulher, um exemplar edificante de verdadeira mãe. Foi seu amparo, seu anjo tutelar até os 5 anos de idade, quando desencarnou deixando-o órfão. Aí começaram os primeiros sofrimentos que lhe burilaram a alma, preparando-a para o cumprimento de sua grandiosa missão. Dos 5 aos 7 anos, foi confiado a uma mulher obsidiada. Ele diz que foi sua educadora, que o surrava 3 vezes por dia, tão obsidiada que lhe aplicava garfos ao ventre, ferindo-o bastante. Daí provindo uma chaga que lhe deu longo sofrimento, tão obsidiada que o fez lamber a ferida de um sobrinho, porque lhe disseram que, com esta simpatia, o rapaz ficaria curado como de fato ficou. Numa tarde, foi chamado à casa do pai, que se casara pela 2ª vez, com uma mulher muito meiga e por isto bela, afirmou Chico. Inspirada, talvez, pela falecida genitora do humilde médium, essa senhora impõe uma condição ao casamento, que o pai do Chico reunisse de novo os filhos, a fim de que ela os acabasse de criar. E Chico, quando se viu à frente dessa criatura, quando soube do seu nobilitante gesto, quando sentiu no pescoço a carícia de seus braços carinhosos, não se conteve, beijou-lhe sentida e gratamente a barra da saia e votou-lhe daí por diante intensa e sincera amizade de verdadeiro filho.
Em correspondência a esse afeto, essa segunda mãe o ensinou a orar, a sentir Deus, a achar bela a vida, a trabalhar e a procurar ser útil aos outros. Contava 17 anos e era feliz, quando a segunda mãe, de repente, adoece e desencarna. Tendo-lhe antes feito prometer à beira do leito tomar a si o encargo de continuar com a casa e não permitir que fossem os irmãos novamente entregues a estranhos. E assim fez. Empregou-se. Ganhava 60 cruzeiros por mês. Era pouco, mas com Deus era muito. Dava para as despesas e ninguém passava fome. Todos viviam satisfeitos. Aprendera a cozinhar e, auxiliado por uma irmãzinha, conservava em dia o expediente do lar. Ganhava corpo, neste ínterim, a sua preciosa mediunidade. Recebe o Parnaso de além-túmulo. Torna-se conhecido no Brasil e mundo afora. Seu patrão, dono de um pobre armazém de secos e molhados, local em que foi planejado o Centro Espírita Luiz Gonzaga, começa a ser perseguido porque diziam abrigava um feiticeiro que falava com os espíritos. E tempos depois acabou falindo, caindo em extrema pobreza, precisando esmolar para viver. E Chico, também desempregado, sofre com isso e procura novo emprego numa fazenda distante 2 quilômetros, de Pedro Leopoldo, pertencente ao Ministério da Agricultura, e onde está até hoje. Outros muitos casos lindos, nos vai contando Chico, estimulado pela nossa emoção e pelo nosso interesse. Sentimos não poder guardá-los todos, tão belas lições nos oferecem. Fala-nos da morte de seu querido mano José, que presidia o centro na sua própria casa e que lhe deixou dívidas, todas elas pagas por uma verdadeira ajuda do alto. Da obsessão de uma parenta, das graças que recebeu e da morte de seu segundo irmão, Raimundo. Do progresso de sua mediunidade, dos livros mediúnicos recebidos em prosa e verso, crônicas, mensagens, romances, contos, reportagens sobre ciência, filosofia e religião. Um acervo imenso e verdade até que chega o ano de 1940 e adoece gravemente, sentindo-se in extremis. Para mais o entristecer o ex-patrão, desencarna na miséria, sem ter sequer um caixão para ser enterrado. Chora o Chico e realiza um dos seus grandes gestos de gratidão e de humildade, coisa que surpreende e emociona todos os Pedro Leopoldenses. Quer sentir o que seu ex-patrão sentiu, quer lhe prestar ao menos essa homenagem, e vence, pois vai de porta em porta esmolar dinheiro para enterrar o velho patrão. E amigo. Até um cego, sabendo do acontecido, procura-o e lhe dá tudo quanto recolhera. Este caso, contado com todos os pormenores, emociona, tão expressivo ele é, revelando-nos ao vivo a alma humilde e boa do abnegado médium. Pelos médicos locais é considerado tuberculoso, tão fraco está e febril. E em certa manhã ensolarada, vendo-o tão triste, sentado à entrada da porta, Emmanuel, seu dedicado guia, põe-lhe a mão no ombro e diz: Chico, procure reagir, senão você falirá. E se chegar agora aqui, desencarnado, chegará inegavelmente como um homem de bem, porque já realizou algo, mas deixará por fazer muita coisa prometida e nos colocará em situação sobremodo delicada, pois que levamos anos a organizar os planos de sua reencarnação. Procure, pois, reagir. A tristeza, meu filho, é cupim do coração, traz moléstia grave. Muitas doenças têm como causa um movimento explosivo de cólera, um aborrecimento, um atrito, um ato de revolta, um desejo insatisfeito. São os rins que se tocam. É o coração que recebe em cheio a punhalada de um ódio. É o fígado que todo se ingurgita com a angústia de um orgulho ofendido.
São os pulmões que se mostram enfraquecidos por falta do oxigênio de nosso otimismo, da nossa confiança em nós mesmos e em Deus. Amanhã irei mostrar-lhe a fazenda do Pai, a natureza, para que você a sinta, compreenda e possa dela traduzir a mensagem amorosa e retirar os remédios mais santos e eficientes para curar-se, ser mais útil e feliz. E se você, como penso, assimilar o que lhe vou mostrar para certificar-se de que o bem que fazemos é o nosso bem, que quem dá recebe mais, ficará curado, porque vai mudar de vida, agir de outra forma. E na manhã seguinte, de fato, Emmanuel ensinou ao Chico primeiramente a orar, mesmo com o rádio trabalhando alto, rádio com que o presenteara o saudoso irmão Figner. Ensinou-lhe depois a tomar vagarosamente o café da manhã, a fim de senti-lo, e analisar o seu plantio, a sua colheita, a sua história tocante. E assim fez com o pão, traduzindo-lhe a lição magistral. Depois partiu para o trabalho, ainda acompanhado do bondoso conselheiro e amigo, atendendo e correspondendo atenciosa e alegremente, como era aconselhado, a todos os cumprimentos, principalmente quando de um vá com Deus. Deus lhe pague, Deus lhe ajude, saídos dos corações que beneficiamos e que são luzes que entram pela nossa alma, sentimentos de paz que chegam ao nosso coração como remédios curadores. E caminho afora, nessa manhã clara de sol, o abnegado Emmanuel foi mostrando-lhe todos os valores da fazenda do Pai. Cada pormenor do valioso patrimônio apresentava, com a explicação dada, uma significação particular. A árvore, o caminho, a nuvem, a poeira, que é o mata-borrão dos charcos, simbolizando uns o desvelo do homem e outros a misericórdia de Deus. O frio, a ponte que serve a pobres e ricos, a maus e bons, que tem uma serventia. Chico, você já foi ponte para alguém? Pergunta-lhe o caro Emmanuel. E ele, sem saber como responder ao iluminado guia, cala-se e vai guardando os ensinos recebidos com amor, atenção e respeito. Em sonho, recebe a graça final. E dias depois, como previra Emmanuel, o querido irmão está curado, forte, alegre e feliz. Foi após repletar-nos a alma desses lindos casos que Chico nos levou ao interior de sua singela casinha, a participar da sessão em que recebemos mensagens tocantes de nossa irmãzinha Wanda. Outra de Emmanuel respondendo-nos a questões, uma poesia sentida e bela de Casimiro Cunha, que nos arrancou lágrimas, e um soneto de Augusto dos Anjos, em que se mostra pela primeira vez com seu régio presente, mais sentimental, falando do amor que ele já sabe sentir, votivo aos pequenos e humildes sofredores e paupérrimos. Foi uma sessão de 4 horas que nos emocionou bastante e na qual ganhamos graças que jamais prevíramos em nossa vida. Graças a Deus. Terminada a sessão, o Chico, sempre amável, acompanhou-nos ao hotel, prometendo levar-nos na manhã seguinte ao seu posto de serviço, a fim de gozarmos como gozamos um belo passeio matinal. Dormimos e acordamos bem cedo. Demandamos a fazenda do Ministério da Agricultura, onde Chico trabalha e é estimadíssimo. E ali, no seio de uma natureza festiva, de um sol sempre vivo e caricioso, sob um dossel de nuvens garças, afagado por brisa leve e benfazeja, sentindo a música dolente dos pássaros livres e felizes, brincando à nossa frente. Como a nos saudarem que o Chico demonstra sua admiração pela natureza e onde melhor o conhecemos. Atendendo ao apelo de um poeta e visto que também o é, ama até as pedras e os montes pensativos. Vendo em tudo poesia e oração, arte, lições num grande livro aberto.
Trata as árvores como irmãs, com graça e doçura. Compreende como poucos a alma do grande todo, e qual Pitágoras redivivo tudo sente. Humaniza as sombras, penetra o âmago das coisas, ouve a voz do silêncio. Para ele as águas falam e ele as entende. A cachoeira barulhenta e a quietude profunda dos rios têm semelhança com certas criaturas. Um raio de luz, uma carícia, um inseto que voeja, lhe chamam a atenção, fazem-no pensar e lhe arrancam sorrisos dos lábios e fulgurações dos olhos vivos, ternos e mansos. Em tudo vê poesia e vida, verdade e luz, beleza e amor, e acima de tudo, a presença de Deus. Que sensibilidade apuradíssima! Que coração grandioso lhe bate dentro do peito, capaz dos maiores gestos de bondade, de renúncia, de gratidão, de piedade e de humildade. Conta-nos a passo vagaroso lindos casos. E já na hora da despedida é que Chico nos revela qual o desejo maior que afagou em toda a sua vida de encarnado e que recentemente lhe foi satisfeito. Ter um quarto seu com uma janela toda de vidro para poder ver o céu, de noite, cheio de estrelas, sentir os mundos imensos que estão rolando pelo infinito, como lenços a nos acenar, a nos chamar e pedir que lutemos para os merecer. Quer ver o céu ainda para ver os espíritos que vêm e vão. Foi Flammarion quem disse que precisamos olhar menos para a terra e mais para o céu, porque o silêncio do céu é mais eloquente que todas as vozes humanas. O aspecto de sua abóbada celeste nos enche de admiração e fala-nos de Deus, mas de um Deus verdadeiro, porque o Deus dos Espíritos não é o Deus dos exércitos de Felipe II. Não derrama sangue, não fala de guerras, não anda vencer batalhas, não conduz as infâmias da Inquisição, não faz queimar vivos como heréticos, irmãos outros que tenham religiões diferentes da nossa. Não aprova a matança de São Bartolomeu, não sustenta o erro, não condena Copérnico e Galileu, porque esse Deus que o céu nos mostra é a suprema justiça, a suprema verdade, o amor mesmo, e paira impecável e sereno na sua luz e no seu poder. As criaturas que olham para o céu, que gostam do céu, que falam com o céu, são criaturas diferentes, estão de passagem por aqui em missões. E sentindo saudades da pátria verdadeira, distante, procuram minorar essa saudade olhando o infinito, traduzindo-lhe a mensagem silenciosa e linda que irmãos maiores lhes enviam. Chico Xavier é, assim, uma criatura do céu. Lindos casos que Chico não contou. De quantos visitaram e têm visitado o Chico, segundo sua própria observação, somos dos que mais têm apreciado seus casos. E é uma verdade, porque neles verificamos lições preciosas do Evangelho e verdadeiras carapuças para todos os chamados ao serviço do Senhor para um dia serem escolhidos. E assim sucedeu que nas demais vezes que o visitamos, procurou ele aproveitar os momentos raros de suas folgas para nos contar seus lindos casos. Isto porque no-los via, anotando-os entre comovido e alegre, validando-lhe o tempo e dando graças a Deus pelas premissas recebidas. Em começo de 1948 e fins de 1949, rapidamente o procuramos. Falamos-lhe apenas minutos antes da sessão do Luiz Gonzaga. Respeitamos sua valiosa ocupação e, visto que espontaneamente não nos procurou, concluímos que atravessava momentos aproveitáveis à recepção de alguns livros. E como em tudo a providencialidade, em relação aos nossos esforços,
Vários de seus amigos, como André, Ataliba, José Machado, Luiz Pachequinho, professor Lauro Pastor e sua esposa, Dona Daisy e Dona Naná, proprietária do hotel onde nos hospedamos, encontraram-se conosco e contaram-nos muitos novos e lindos casos sobre o Chico. Lindos e últimos casos. Em agosto de 1951, voltamos a Pedro Leopoldo. A convite do Dr. Rômulo Joviano, que era o diretor da fazenda, visitamos demoradamente as obras valiosas que o Ministério da Agricultura ali construiu para abrigar animais reprodutores e selecionados. O Dr. Franco deu-nos uma bela aula sobre a vida das abelhas. Depois avistamo-nos com o Dr. Darwin, seu leal colaborador, e em seguida com o Chico. E dele ouvimos outros comentários. À noite, na sessão do Luiz Gonzaga, psicografa uma linda mensagem de João Pinto de Souza, o fundador da Hora Espiritualista, mensagem apreciando nossa campanha de educação de adultos na Central do Brasil, com a qual, com auxílio de professores voluntários, conseguimos numa massa de 12.000 ferroviários alfabetizar cerca de 11.000. Passados 2 anos, numa tarde de agosto de 1953, falamos à esposa: vamos a Pedro Leopoldo buscar uma mensagem de bom ânimo. Carecíamos de algo que nos animasse. Achávamos-nos doentes do corpo e da alma. E assim, no dia seguinte, chegávamos à terra do querido Chico Xavier. Era uma quinta-feira. O Luiz Gonzaga realiza suas sessões às segundas e sextas-feiras. Dormimos, pois, meio decepcionados, mas confiantes. Acordamos numa manhã cheia de sol e recebendo uma graça: a visita do Chico, que fora avisado de nossa chegada pelo seu bondoso irmão André, que conosco viajara. Partimos com ele numa charrete para a fazenda. Em caminho conversamos longamente. À noite, a sessão no Luiz Gonzaga começou às 21 horas com o salão superlotado de irmãos, na maioria vindos de lugares circunvizinhos. Terminou às 2 da madrugada, sem que ninguém se sentisse cansado. Todas as orientações que pedimos por escrito ao Espírito querido de Emmanuel foram atendidas. A nosso favor, pedimos algo em pensamento. E quando concluíamos que nada receberíamos, Chico lê Mensagem de Bom Ânimo de Amaral Ornelas. E a nós dedicada. Linimentados com o belíssimo alexandrino, choramos de emoção, tanto mais quanto não esperávamos receber tão grande dádiva. Em começo de dezembro do mesmo ano, a serviço de nossa campanha educacional, depois de inaugurarmos 2 cursos em Pedro Leopoldo, às 21 horas fomos assistir à sessão do Luiz Gonzaga. E aí, por acréscimo de misericórdia, recebemos no fim da sessão, pelo Chico, uma erudita mensagem de Braga Neto, o saudoso secretário de nossa revista O Nosso Guia, mensagem que reflete seu lastro espiritual já bem volumoso, digna de meditação que tanto se atualiza aos nossos dias. Em março de 1954, fomos assistir à entrega de certificados aos adultos ferroviários de nossos cursos de alfabetização de horto florestal em Belo Horizonte. Aproveitamos o ensejo e fomos ver o Chico. Encontramo-lo bem doente. Mesmo assim, a nosso pedido, atende a 3 cadetes que ali foram convidá-lo para uma festa em Agulhas Negras, na sede da Academia Militar. Em todas essas ocasiões, colhemos e anotamos novos casos. Meses depois, nossa abençoada campanha levou-nos à cidade de Sabará e a todo o seu ramal, onde temos cursos. Na volta, aflitos pela saúde do grande médium, fomos visitá-lo, ainda com o propósito de lhe pedir autorização para publicar os lindos casos que nos contou a benefício de uma obra educacional espírita. Chico surpreende-se,
Nem de leve calcula o que ouvimos e anotamos. Supõe que apenas guardávamos na pressa com que foram contados uma meia dúzia de casos, coisas sem importância. Assistimos à sessão e Emmanuel nos envia pequena mensagem muito expressiva para nós. Na noite de 15 para 16 de maio de 1954, datilografamos o presente trabalho em sua primeira parte. Fizemo-lo até a parte acima. Cansados, deixamo-lo para terminar no dia seguinte. E sonhamos com o caro Chico, sonho consolador, esclarecedor, emocionante. Certamente o Chico sentia de longe nosso trabalho, pois, em sonho, vendo-o de longe, ouvimos que falava por ele seu querido e iluminado guia, dando-nos uma como mensagem para o final da primeira parte de nosso livro. Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nestas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o tempo divino. Foi o que fizera o Chico no início de sua mediunidade, depois de haver, a convite de Emmanuel, visitado a fazenda do pai e se inteirado do serviço que cada coisa faz em santificação de si mesma. E traduzindo a belíssima e oportuna mensagem, lembrando o que poderemos fazer com as mãos, com os pés, com o cérebro, com o coração, com os olhos, a benefício de nosso espírito. E verificamos que Jesus escreve pelas nossas mãos, sente e ama pelo nosso coração, como no caso da belíssima lição evangélica. Olha pelas visões maravilhosas de um servidor, anda pelos pés dos que caminham nas sendas do bem, e pensa e serve amando e ensinando através daqueles que o seguem. A mensagem ainda nos fez lembrar de Mãe Ritinha, uma irmã mensageira do amor que, em Três Rios, no fim de sua bela existência, com os pés inchados, com os olhos já cansados, com o coração gasto de fazer o bem, com o cérebro cheio de luz, caminhou caminhos estreitos e íngremes, visitou aflitos, atendeu a infinidades de criaturas, encaminhando-as ao grande roteiro, e por fim, em pleno serviço de dar sem receber, desencarnou, santificando seu corpo na sublimação do seu espírito. Que os lindos casos que ouvimos de tantos irmãos ligados ao querido Chico Xavier e apresentados e vestidos com a roupagem não menos simplória e humilde de nosso espírito, façam o bem a quantos os lerem. São partes integrantes da vida de um vero servidor, e um benefício imenso nos prestaram. Fizeram com que pensássemos na responsabilidade que temos, olhando a do humilde médium de Pedro Leopoldo e esforçando-nos por imitá-lo, para que no serviço salvacionista do Espiritismo se multipliquem os Chicos Xavier e a terceira revelação através dos bons exemplos de seus verdadeiros trabalhadores, por ela reformados. Acorde os que dormem e lhes mostre que somente Jesus é caminho, verdade e vida, e que somente nos salvaremos caminhando pelas suas pegadas de amor, vivendo a verdade e a vida verdadeira que ele imortalizou no amor, porque ele é o caminho para Deus, a verdade que ama e salva e a vida que não morre nunca.